Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Encerrando hoje com esta grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus, que sempre coincide para nós aonde tem a festa de Nossa Senhora da Badia, né? Assunção e Nossa Senhora da Badia. É sempre um momento de grande alegria para nós, pedindo e suplicando a Deus que aumente em nós, em nossos corações, o amor e a devoção à nossa Mãe Maria Santíssima. Sempre gosto de dizer, quem gosta e já tem o costume de rezar o terço, continue. Quem não dá conta, comece a tentar rezar pelo menos uma dezena por dia. Quem ainda acha que é muito, pelo menos 3 Ave Marias por dia. Mas não se acomodar no mínimo. Começar com o mínimo crescente para ir aumentando cada vez mais. Porque nós precisamos ter um amor afetivo por Nossa Senhora. É nossa mãe, né? Como ela gostaria de ser amada por mim e por você. Ela é a mais poderosa intercessora que nós temos na face da terra, junto de Jesus Cristo por nós. Né? Diz que todos os santos, a intercessão de todos os santos, não é nada comparado com a intercessão de Nossa Senhora por nós. Então, por isso, a ela, a hiperdulia, a hiperveneração, onde a todo católico não é facultativo ter um amor a Nossa Senhora, faz parte da nossa fé. Irmãos e irmãs, se você for a Jerusalém e procurar o túmulo de Nossa Senhora, você não vai achar. Lá tem o túmulo de Davi, onde diz que Davi foi sepultado, mas de Nossa Senhora, que é bem depois, não tem. O que nós vamos ver lá é uma imagem de Nossa Senhora deitada, dormindo. Por isso que a igreja fala hoje da dormição de Nossa Senhora. Alguns dizem, 2 teorias que nós temos na teologia para a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, é que ela foi assunta ao céu, ou seja, levada por Deus sem experimentar a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Maria foi concebida sem mancha do pecado original. Logo, ela não precisaria morrer, porque não tem pecado, não tinha pecado. Mas Jesus também não tinha pecado. E ainda mais, ele não era uma criatura, é Deus. E ele morreu, mesmo sem pecado. Então daí surgiu a outra teoria dizendo que Nossa Senhora sim, ela morreu, porque Cristo morreu e ela seguiu seu Filho em tudo. Mas assim como Jesus ressuscitou, Deus a levou de corpo e alma ao céu também. Por isso a igreja fala da dormição de Nossa Senhora, que ela dormiu e foi levada ao céu de corpo e alma, aonde está sentada agora à direita, como está no Salmo responsorial hoje, né? À vossa direita está sentada a rainha com veste esplendente, né? De ouro e de ofir. Então ali é a imagem de Nossa Senhora. Maria também é esta figura que aparece na primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse. Uma mulher que está prestes a dar à luz a um filho, a quem nós sabemos que esse filho é Jesus, e surge um dragão querendo devorar. Nós sabemos que Maria, ela trouxe Jesus no seu ventre para nós. Ela custodiou, ela cuidou, ela gerou Jesus para nós. Hoje, quem nos dá Jesus é a igreja. Em todas as igrejas do mundo inteiro, nós temos um sacrário, custodiando, guardando Jesus, corpo e sangue, alma e divindade, verdadeiro Deus presente em nosso meio. Por isso que Maria é chamada figura da igreja. Porque assim como Maria trouxe Jesus, hoje a igreja nos dá Jesus. E Maria ali, desde o início, foi perseguida. Tentaram matar Jesus, perseguiram-no e tantas coisas aconteceram. Tal qual Maria foi perseguida, a mulher do Apocalipse, a igreja também sempre foi perseguida. Jesus foi perseguido, tanto é que o mataram.
Depois de Jesus, perseguiram os apóstolos. Somente João, evangelista, que não foi martirizado. Todos os outros foram martirizados. Depois dos apóstolos, nós tivemos Santo Inácio de Antioquia. Deixe-me ser triturado pelos dentes dessas feras e desses leões, porque sangue de cristão é semente de novos cristãos, né? O sangue dos inocentes. Depois nós tivemos uma imensidão quando jogavam os cristãos nos coliseus para serem devorados, servindo de espetáculo para o mundo e para os pagãos. E assim foi no decorrer da história. E nós não podemos fechar os nossos olhos para o que está acontecendo na Nicarágua. Nos últimos dias, o arcebispo está preso, né, numa prisão domiciliar, exilado da sua casa. Nós temos lá forças que impedem sacerdotes de celebrar a Santa Missa. Mas não é só nisso, não é só na Nicarágua. Nós já vimos também em outras localidades no mundo, como a gente acompanha, por exemplo, se nós falarmos da China ou da Coreia do Norte e assim por diante. Mas também nós vimos muitas pessoas usando o poder que lhes foi dado para inibir a fé das pessoas, desrespeitando a dignidade, desrespeitando os valores. Não podemos fechar os olhos. As eleições estão se aproximando. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele diz assim, que o mundo descobriu uma estratégia para poder agir, e é dividir para poder dominar. Um povo unido, ninguém o divide. Mas quando divide nossa família, quando divide nossas comunidades, quando divide um povo, uma nação, sim, é muito mais fácil dominar. Por isso nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós precisamos olhar que Cristo é o único que é capaz de dar ao ser humano aquilo que ele busca, porque foi Ele quem nos criou. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, tudo aquilo que ataca a vida, a liberdade, a dignidade do ser humano, nós não podemos compactuar jamais com isto. Eu vim para que todos sejam um, João 17. Ou seja, tudo aquilo que procura dividir as pessoas e colocar umas contra as outras, separando pequenos grupos ou guetos, esquecendo que acima da nossa cor ou de preferências, nós somos a humanidade, onde todos temos os direitos iguais. Qualquer outro que coloca repartições nisso, não é de Jesus Cristo. E nós podemos olhar também, diante do quadro que está ao nosso redor. É importante a gente olhar que os ditadores da história não eram cristãos. Ao contrário, combatiam e combatem os cristãos. Não é para dizer assim, só quem é católico ou cristão que é bom. Não, não é só isso. Mas é importante a gente olhar que todos os ditadores se colocam contra o Evangelho. Porque o Evangelho, Jesus Cristo, nos leva a um esclarecimento ao respeito à liberdade e à individualidade e à sacralidade da vida humana, desde o seu início conceptivo até o seu declínio natural, do qual não se pode desrespeitar e não pode se tocar. E uma outra coisa importante também, tem um ditado muito comum entre nós, diga-me com quem tu andas, e eu digo quem tu és. Olha com quem o seu candidato anda, olha com quem a quem o seu candidato elogia. Isso diz muito para nós. Não fechemos os nossos olhos para depois a gente não dizer, ai meu Deus, porque, como diz, a coisa está cercando a nossa América Latina. Nós não podemos fechar os olhos a isso e nós temos pessoas que só querem poder e dinheiro. E uma das coisas que a gente aprende desde pequeno é que homem que é homem, ele tem uma palavra só. E a Bíblia diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Então fique olhando, quando a pessoa quer poder, ontem ela era inimigo de uma, hoje ela está junto com ela. Ontem ele dizia uma coisa, amanhã ele diz o oposto do que ele dizia, para dizer, ele é capaz de mudar de ideia, de pensamento, de amigos, desde que ele consiga o que ele quer. E o que ele quer o quê? Poder. Poder, dinheiro e assim por diante. Então, abramos os nossos olhos e acima de tudo rezemos, pedindo a Deus luz, esclarecimento,
mas nós não podemos fechar os olhos àquilo que nos cerca. Então, de tal maneira como a igreja sempre foi perseguida, ela continua sendo perseguida, porque ela sempre procura a igualdade entre as pessoas, e a liberdade entre as pessoas, e a ajuda mútua que deve acontecer entre as nações também, mas tudo de maneira legal. Então nós não podemos nos esquecer disso. Por isso voltemo-nos a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja sempre foi perseguida, ela continua existindo, nunca deixou de existir, e ela continuará, porque Deus é Deus. Nós temos que continuar mantendo sempre a nossa esperança, a nossa alegria, na nossa luta diária pela vida, porque Deus é Deus, né? E se Ele é por nós, quem será contra nós? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É perseguida, mas ela não é destruída. Porque assim como Cristo morreu, Ele também ressuscitou. E Maria subindo aos céus, ela mostra qual é o nosso futuro. Hoje celebramos o dia mais feliz de Nossa Senhora. Mais feliz do que a Anunciação. Porque é o dia que se realiza todas as promessas de Deus na vida dela. A felicidade eterna, da qual ela lutou e teve paciência. Sofreu, esperou, perseverou e agora está junto de Deus. O segundo ponto, que eu acho interessante, que quando Maria encontra Isabel, Isabel não diz para Maria assim, bem-aventurada és tu, Maria, porque viste. Não, bem-aventurada és tu porque acreditaste. Tem gente que viu Jesus ressuscitando Lázaro e não se converteu e não acreditou. Teve gente que viu Jesus multiplicando os pães e não acreditou. Teve gente que viu muitos milagres que Jesus fez, os fariseus, saduceus, mas não acreditaram. Tem gente que já foi lanciano para ver o milagre eucarístico e não acreditou. Teve gente que já foi lá em Guadalupe ver o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Ah, se todos aqueles que olhassem para aquele manto, que vissem o manto, acreditassem. Não. Ver não é sinal de acreditar. Ver pode ajudar, mas bem-aventurada aquela que acreditou. Ah, Tomé, você acreditou porque você viu. Bem-aventurado os que acreditam sem ter visto. Maria, bem-aventurada porque acreditou. Então, pedir sempre a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Que eu nunca tenha dúvida, Senhor, da minha fé. E se eu porventura tiver dúvida, que eu continue me comportando como se fosse aquele cristão mais fiel. Mas nunca tirar os olhos de Cristo. Como diz lá em Lucas capítulo 4. E todos tinham os olhos fixos nele, a todo momento. E um último detalhe que eu gostaria de ressaltar no evangelho de hoje é a delicadeza entre Maria e Isabel. São primas, uma novinha, a outra já idosa. Uma chega e saúda a outra, Shalom. Foi assim que Maria saudou Isabel. E quando Isabel escutou essa saudação, João Batista estremeceu no ventre dela e ela disse isso, não é? Entre elas uma delicadeza e que continuou. Ela soube que Isabel estava grávida, ela foi lá, o cuidado com a outra. Por que eu estou falando disso? Não percamos as boas maneiras entre nós, principalmente na nossa família. Já imaginou se Maria chegasse lá, Isabel, minha mãe quando ela tinha 40 e poucos anos, que lá somos 10 irmãos em casa, quando ela tinha 40 e poucos anos, ela ficou grávida. Você sabe que mamãe ficou com vergonha? Porque 40 e poucos anos, né? Há tanto tempo atrás, já era assim mais velha do que hoje, né? Devido à vida e tudo. Ela ficou com vergonha de estar grávida naquela idade. Ela queria ficar escondida um pouco das pessoas. Eu falei, mamãe, que bobeira, a senhora é casada com um papai, que tem que saber, não tem que sair falando para os outros que vocês fazem as coisas não, mas a barriga revelou, né? Mas vai paciência, vocês são marido e mulher, que mal tem nisso. Aí ela ficou mais livre. Mas já imaginou se Maria chegasse lá e virasse para Isabel, ê, véia, buchuda, hein, nessa idade, né? Não houve isso.
De tal maneira que dentro da nossa família, nós celebramos a Semana Nacional da Família há poucos dias, algumas paróquias ainda estão celebrando. Nós não podemos nos acostumar com maus tratos. A primeira vez que acontecer uma coisa que é um maltrato, seja verbal, seja de comportamento, não deixa isso passar. O que eu quero dizer com isso? Sei lá, vocês estão viajando e de repente perde o Waze, erra ou não colocou o Waze, achou que sabia e não sabia, perdeu aí 50, 100 quilômetros. E a viagem transforma num terror, porque perdeu. E aí um começa a querer culpar o outro, e aí aquilo que era para ser uma viagem de descanso vira briga. Quando chegar em casa, conversem e diga: amor, você viu o que é que aconteceu? Pelo amor de Deus, não vamos deixar isso acontecer mais não. Não vamos tentar achar culpado, não. Vamos chegar junto. Nós chegamos do mesmo jeito, mas estragamos parte da nossa viagem. Quando porventura, sei lá, você pega seu celular e vê uma pornografia lá, e depois você para e pensa: meu Deus, o que é que eu fiz? Não, eu não quero ser isso, eu não quero me tornar isso. Eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido. Não. Ou seja, não se acostume com coisas ruins. Você sabe que lá em casa, nós irmãos, somos 10. A gente até flertou em xingar o outro com aqueles nomes que racha aroeira quando era menininho. Mas quando falar, a mamãe, a hora que escutava, era uma correção só. Nós nunca nos xingamos com qualquer nome que seja. Então, não se acostume. Se a gente tem que olhar para nós mesmos, dizer: meu Deus, eu não quero isso na minha vida, e se corrigir. Mas ao mesmo tempo, no tratamento, no relacionamento, você está no trânsito, alguém te fecha ou faz uma burrada lá, e você fica bravo, quer descer do carro e dar umas porradas nele, mas não faz. Vai para casa, chega em casa, respira e fala assim: meu Deus, o que é que eu queria fazer? Aquele cara podia estar armado, eu podia estar morto lá agora, como muitos morreram por causa disso. Delicadeza. A nossa fé tem que nos tornar melhores, tem que ter uma incidência direta no nosso comportamento, senão que diferença faz conhecer Jesus Cristo? Ou seja, Ele é o amor da nossa vida. Então não tem briga por poder, não tem briga por dinheiro, não tem briga para mostrar quem é mais ou quem é menos, porque, olha, Jesus disse: dos filhos nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem quiser ser o maior, seja o menor. E o mundo briga para ser o maior, não é? As pessoas brigam para ser maior. As pessoas brigam para ter poder. As pessoas brigam pelo primeiro lugar. Tem muitos que hoje são os primeiros e vão ser os últimos. E hoje, muitos que são os últimos serão os primeiros. Evangelho desses dias atrás. Então, de tal maneira, irmãos e irmãs, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas, sem perder a realidade que está ao nosso redor, porque nós também devemos ser sal da terra e luz do mundo, fermento na massa. Vamos abaixar um momento a nossa cabeça, pedir a intercessão de Nossa Senhora da Badia, que diante da realidade do mundo que nós estamos vivendo, que ela coloque em nossos corações a mesma esperança que ela teve. Nossa Senhora da Esperança, dai-me esperança, para que continuemos firmes, vivendo na alegria, no amor, na fraternidade, lutando pelo bem e acreditando que tudo ao seu tempo, Deus está cuidando. Pedindo a Nossa Senhora que nos dê a graça de acreditar como ela acreditou, e que a nossa fé nos torne irmãos bondosos e amorosos com o nosso próximo. No momento de silêncio, peça a Jesus que